Ei, aí eu vou ligar aí a nada daqui. Do site que eu vou baixar o também. Quer enviar e até agora no segundo. Ninguém enviar o quê? Tem que ser enviado para esse cara que pelo site. Mas ele tem que fazer. Ó, a bike de my friend. A bike de my friend. Nossa, é verdade. Pessoal, ó, quem está em casa não está vendo se já começou a gravar ou não, porque aqui para mim não atualizou ainda não. Pode Já começou aqui. Ó, então vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos, bom dia a todos, quem está em casa, quem está aqui no presencial. A gente vai começar hoje com o livro número 4, página 5, tá? Onde vocês já estão observando aí, vamos falar um pouco então sobre a geografia e a geopolítica do Oriente Médio, da Índia e da China, tá? A gente vai identificar, então, as principais características naturais dessas três regiões, tá, do continente asiático, e destacar também qual é o papel dessas regiões dentro da geopolítica mundial. Oi? 5, página 5 do livro 4. Tá? Então, observem aí. Na página 5, a gente já tem 3 questões, que são questões introdutórias sobre o assunto. Quem está em casa já está observando, podem responder aí fazendo um resumo. Mas quem está aqui na sala, a gente vai conversar um pouco sobre elas, e vocês vão acompanhando aí em casa, tá? A primeira pergunta, ela fala o seguinte, ó. Observe as imagens com atenção. A partir de seus elementos, você consegue identificar qual país cada uma delas retrata. Então, a gente tem aí um conjunto de 3 imagens distintas, cada uma com uma legenda específica. E aí, quais são os países que essas imagens estão representando? A primeira é a Índia, a segunda parece um lugar da Arábia. A terceira é Índia, geralmente, a lenda. Então, exatamente, né? Na primeira imagem a gente tem uma característica pelos adereços que estão aí compondo a roupa da mulher que está sendo representada. É justamente da Índia. Na segunda imagem, a gente tem a representação de uma família islâmica. E na terceira, a gente tem uma representação da cultura chinesa, tá? Então, atualizem aí. Índia, cultura árabe e depois China, tá? Isso. Cultura árabe e cultura chinesa, tá? Na primeira questão. Tem que prestar atenção, tá? Vamos lá. Na primeira questão, atualizem aí, tá? Trajes típicos indianos. Trajes típicos indianos. E depois cultura árabe e cultura chinesa, tá? Trajes típicos indianos e cultura árabe e cultura chinesa, tá? Indianos, cultura árabe e cultura chinesa. Que é justamente sobre as 3 regiões que nós vamos estudar a partir de agora, né? China, Índia e Oriente Médio. Uma região. E vamos começar exatamente por ela e a gente vai identificar o porquê que recebe esse nome de Oriente Médio. Trajes típicos. Hein? É por aí, isso. É bem por aí mesmo. Vamos lá. Segunda questão, para a gente adiantar. Os povos representados nas imagens vivem no mesmo continente, eles possuem também os mesmos aspectos culturais. O que você conhece sobre a cultura e o estilo de vida desses povos? Então, embora essa população mostrada aí nessas 3 imagens ocupem o mesmo continente, eles possuem hábitos culturais próprios e diferentes.
Só por aí a gente já começa a entender que, dentro dessa porção do continente asiático como um todo, a gente vai encontrar uma grande diversidade de culturas. Então, atualizem aí. Os povos possuem traços próprios em suas culturas. Síria, Iraque, qual? O primeiro, né? Depois tu me diz o nome. Vamos lá. Ó, esses povos possuem traços próprios em suas culturas. Esses povos possuem traços próprios em sua cultura. Terceira questão. Agora pense sobre os aspectos econômicos desses países. Eles representam o mesmo desenvolvimento econômico? Qual deles é mais desenvolvido? A primeira pergunta. Eles têm o mesmo traços próprios em suas culturas. A primeira pergunta. Os aspectos econômicos desses países são semelhantes ou são diferentes? Então, já coloquem aí, não tem o mesmo perfil econômico. Tá? Página 5. Na terceira questão, já atualizem aí, não tem o mesmo perfil econômico. E aí pergunta, qual deles é o mais desenvolvido? China. Pois possui o maior nível de quê? Também, tem uma capacidade de exportação muito alta, mas tem uma grande concentração de atividade industrial. Não tem o mesmo perfil econômico. E o mais desenvolvido desses países citados aí é justamente a China, tá? Em alguns aspectos, sim. Oi. Ele lá fora? Pode ir. Ó, dentro dessas regiões que nós vamos falar, no caso, a região do Oriente Médio e depois sobre a Índia e depois sobre a China, a gente vai começar então falando sobre o Oriente Médio, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu fiz uma mudança aqui no texto, e aí eu vou abordar esse assunto a partir de perguntas, tá? E aí eu gostaria que você, quem está em casa e quem está aqui também, participasse. E aí vocês podem consultar também o próprio livro para trazer essas informações, tá certo? Ó, então aí, Oriente Médio. A primeira pergunta seria o seguinte, como que essa região ela é conhecida? Quais são os aspectos que definem essa região? Comida, praia, religião. Ó, do ponto de vista histórico, essa região ela é bastante conhecida porque ela vai ser o centro de origem das três principais religiões, que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá? Mas não só por esse motivo histórico. Existem outros aspectos, principalmente diversidade de cultura, diversidade de religião, diversidade política e a grande concentração de países produtores de petróleo dão a essa região características próprias, tá? Então, do modo que a gente pode considerar que a gente conhece essa região não só pelo seu aspecto histórico, porque é uma região de surgimento de três importantes religiões, mas também por toda essa diversidade que o Oriente Médio apresenta, tá? Política, econômica e econômica, tá? E cultural também, desculpa. Vamos lá. Então, observem aí. A segunda questão. Qual a origem do termo Oriente Médio? Isso. O que acontece? Esse termo Oriente Médio, ele surge a partir de uma visão eurocêntrica, tá? Durante o período da Idade Média. Justamente nessa região que vocês estão observando aí no mapa, era uma região que possuía, naquele período, importantes rotas comerciais. Entre quais regiões? Justamente entre a Ásia, a Europa e a Ásia. Então, ao chegar nesse determinado ponto do caminho dessas rotas comerciais entre a Europa e entre a Ásia, os comerciantes sabiam que estavam ali no ponto médio, exatamente entre os dois extremos daquele
continente. Então, por esse motivo que a região ela ficou conhecida, então, como Oriente Médio, tá? Então, observem esse mapa que tem aí na página 6 de vocês, tá? Ele mostra aí a divisão política do Oriente Médio e a gente tem a representação dos países que compõem justamente essa região, tá? Vamos lá. Seguindo. Como vocês estão observando aí no mapa, os limites territoriais de cada um desses países, eles são bastante diversos. A gente tem alguns países que apresentam uma extensão territorial maior do que uns dos outros. Então, como é que isso ocorreu? Como foram definidos, então, os limites territoriais dentro dessa região conhecida como Oriente Médio? O que é que vocês podem citar aí de exemplo de alguns eventos históricos que puderam contribuir para a divisão territorial que a gente enxerga nesse mapa na atualidade? Os impérios, a queda dos impérios, na verdade, né? No final de qual período, tá? Ó, por mais que esses países que compõem a região do Oriente Médio, eles tenham bastante semelhanças do ponto de vista cultural, eles foram fragmentados ao longo do tempo e devido a alguns eventos históricos que ocorreram, tá? A gente pode citar aí, então, como o primeiro deles, o final da Primeira Guerra Mundial. Mas para responder isso, observem essa linha do tempo que aparece aí na página 7 de vocês, tá? Então, a gente tem o primeiro ponto histórico que vai explicar os processos que ocorreram de fragmentação ao longo do tempo dentro desse território. O primeiro foi justamente a desagregação do Império Otomano entre 1908 e 1992. Isso fez com que o território ele fosse fragmentado em diferentes pontos, em diferentes grupos. Por quê? Por mais que eles tenham semelhanças, são grupos que têm crenças até mesmo diferentes, hábitos e costumes diferentes. Observem que cada linha do tempo aí, ela pede para que vocês completem com uma informação, tá? A primeira vocês vão colocar aí, tá? No primeiro quadro, que faz aí, no primeiro ponto da linha do tempo. Coloquem aí. Estados Unidos. Isso. Isso, otomano. Estados Unidos passa a ter uma marcante influência no Oriente Médio. Estados Unidos passa a ter uma marcante influência no Oriente Médio, tá? Uma marcante influência no Oriente Médio. Estados Unidos passam a ter influência no Oriente Médio com o propósito de garantir acesso às reservas de quê? Petróleo. Para onde? Acesso às reservas de petróleo, além da criação do Estado de Israel. Além da criação do Estado de Israel. Percebam. Oi? Não. É porque nesse período, observe a data, a gente tem justamente aí o final de que evento histórico? Não. Outra coisa. Final da guerra? Não, Guerra Fria. Exatamente. E aí o que é que aconteceu? Esses países mais próximos ali da região do conhecido leste europeu, de certa forma, os Estados Unidos, como sai vitorioso do período da Guerra Fria, ele começa a exercer maior influência em outros países, sobretudo aqueles que são produtores de
tinha grandes reservas, na verdade, de petróleo. Oi? A gente tinha um processo ainda de fragmentação, ainda tinha resquícios desse período, da existência de alguns impérios. Então, vamos lá. E aí, libertação nacional, ou seja, a partilha do Oriente Médio entre Alemanha, Estados Unidos e França. No segundo quadro, coloquem aí, partilha do Oriente Médio entre Alemanha, Estados Unidos e França. No segundo quadro, isso. Partilha do Oriente Médio, partilha do Oriente Médio entre Alemanha, Estados Unidos e França. Porque tá partindo aqui a tela pra gente. Apareceu? Agora. Alemanha, Estados Unidos e França. E aí, nesse período, é claro que grande parte do território ali do Oriente Médio estava sob o domínio desses países, Alemanha, França e Estados Unidos. Só que aí que a gente passa para o segundo momento, o terceiro ponto aí da linha do tempo, que é justamente o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Com o final da Segunda Guerra Mundial, esses países passaram por um processo de independência e, como a gente sabe, como houve aquele período de colonização alemã, Estados Unidos e França, vocês acham que essa colonização ela iria respeitar os limites territoriais de diferentes grupos étnicos? Eles só queriam conquistar o território independente da crença, da cultura, da população que existisse. Então, obviamente que diferentes grupos estariam insatisfeitos por estarem convivendo juntos, por terem costumes, religião e hábitos diferentes. E aí a gente chega no período da final da Segunda Guerra Mundial. Com a independência desses países, o que é que a gente vai ter então? O surgimento de vários outros. Mas aí, como tem vários grupos étnicos diferentes ocupando o mesmo espaço, isso vai gerar o quê? Não? Conflitos. Tá? Então, coloquem aí, processo de independência dos países que resultou, logicamente, no conflito por territórios. No terceiro. Vamos lá. Processo de independência que resultou processo de independência dos países que resultou em conflitos por território. Então vamos lá, seguindo aí para a página 8, tá? Ah, tem a 4 ainda? Desculpa, foi mal. E aí o período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse período ele é marcado pela partilha do território, obviamente, já que as nações se tornaram independentes, e aí esse território ele começa a se fragmentar mais uma vez. Tá? Coloquem aí, então, período marcado pela partilha do território, no 4, no último ponto da linha do tempo. Vamos lá, período marcado pela partilha do território, período marcado pela partilha do território em áreas controladas, principalmente, pela França e pelo Reino Unido.
quem é. O pessoal que está em casa só um momento, tá? Seguindo aí, pessoal, na nossa próxima página 8, eu vou pedir que vocês, quem está em casa e quem está aqui também na sala, destaquem alguns pontos importantes aí nessa página, tá? Observe nesse quadro amarelo aí, essa seguinte informação a partir do terceiro ponto, tá? Procurem aí a palavra aí, ó, entretanto. Quem está em casa acho que está conseguindo ver. Deixa eu destacar aqui. Ó, entretanto, a partir do século XX foram estabelecidas fronteiras que não consideravam aspectos culturais e a distribuição das diferentes etnias. Então, é uma região que vai ser marcada por conflitos, justamente porque, historicamente, passou por alguns processos de fragmentação e de colonização que não respeitavam os limites dos diferentes grupos étnicos que existiam ali naquele ponto. E, diante dessa situação, obviamente que a população, dentro de um cenário que os países vinham garantindo sua independência, consequentemente, alguns grupos não aceitavam perder território para outros. E por isso que houve o surgimento de alguns conflitos, tá? Destaque esse ponto aí no quadro amarelo, tá? E aí, desde a independência, então, de países do Oriente Médio, a região tem sido cenário de tensões geopolíticas por diferentes fatores, tá? Como, por exemplo, fatores econômicos e, principalmente, culturais, muitos deles ligados à religião. Vamos lá. Aspectos físicos e a importância dos recursos hídricos, tá? Então, quais outros fatores agravam as tensões na região? Então, nós vimos nesse primeiro momento que as tensões que ocorrem, conflitos dentro daquela região do Oriente Médio, é justamente por motivos religiosos e por domínio de reservas de petróleo, tá? Pelo controle e domínio dessas reservas. Mas vão existir também outros fatores que vão influenciar a ocorrência de conflitos e tensões dentro daquele porção do continente, do território, tá? Então, observem aí. Na primeira representação desse mapa aí, a gente tem Oriente Médio, aspectos físicos, tá? Então, as reservas de água doce no Oriente Médio, elas são insuficientes para atender a demanda populacional. E se ela não atende à demanda populacional, consequentemente, a gente vai ter uma baixa disponibilidade de água para realizar todas as outras atividades. Então, aí você já entende, né, que a gente está falando de uma região muito grande e que sofre com a falta de água, tá? Oi? Poderia funcionar dessa forma, mas não é bem assim que acontece. Então, vamos lá. Seguindo aí, vamos analisar esses dois mapas, tá? Oriente Médio, aspectos físicos. Esse mapa que está na página 8, ele mostra justamente o relevo da região do Oriente Médio, tá? Observe que as porções mais escuras são áreas mais elevadas do relevo. E isso vai ser uma característica positiva para o fornecimento de água nos rios que existem nessa região, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Mudem aí para o mapa da página 8, para a gente fazer uma associação em página 9, entre esses dois mapas. Oriente Médio, precipitações. O que vocês conseguem observar de acordo com esse mapa? Exato. Em áreas mais elevadas do relevo, a gente tem uma maior ocorrência de chuvas do que em áreas relativamente mais planas, tá? E próximos dos litorais. Mas aí o que acontece? Como a gente sabe que, quando a gente pensa na ocupação humana, quais são as áreas que são mais de interesse de ocupação?
as áreas planas e, consequentemente, próximas de cursos d'água. Mas, como vocês viram, as regiões planas dentro dessa região do Oriente Médio é justamente a que sofre com a ausência de água. Mas também vai se concentrar a maior população. Então, vejam aí o problema instalado. E, considerando a divisão política que a gente viu anteriormente, essa região ela é totalmente fragmentada. Então, vão existir vários países aí disputando os mesmos recursos hídricos. Então, exato. Então, além das tensões que existem no Oriente Médio por conta de questões políticas e econômicas e religiosas, a gente vai ter também por conta do domínio e controle de recursos naturais como a água devido à escassez. Mas aí a gente precisa considerar nesse ponto, para avaliar essa disponibilidade, que a gente vai ver um pouco mais adiante, esses conflitos por água na região, eles, sobretudo, vão considerar o ponto onde se localiza a nascente dos rios. Então, os países que vão concentrar a nascente dos rios, geralmente eles vão entender que eles têm o domínio sobre aqueles recursos hídricos. Vamos lá. Na página 9, a gente tem uma questão aí. Vamos responder ela. Observe o mapa físico e o mapa da hidrografia do Oriente Médio, tá? Que, na verdade, não é um mapa. Deixa eu só ver se ele mostra a informação aqui. Não, no meu não dá para ver com clareza as informações, não. Então, vamos lá, vamos seguindo. Observe o mapa físico e o mapa da hidrografia do Oriente Médio. Mesmo em áreas com níveis de precipitação anual entre 100 e 250 milímetros, existem rios, como é possível? Vamos lá. Se vocês observarem no mapa de relevo, vocês conseguem entender que nas bordas dessa região que representa o Oriente Médio, observe que a gente tem as maiores altitudes do relevo, correto? Geralmente, nessas áreas mais elevadas, o topo das montanhas vão apresentar o quê? Neve. Vão apresentar neve nos topos mais altos. E justamente o quê? O derretimento dessa neve, ela serve justamente para alimentar os cursos d'água, os rios. Então, é por isso que, nas regiões mais baixas, onde a gente não tem a ocorrência de tanta chuva, mesmo assim a gente tem a presença de rios. Porque a neve que derrete da parte mais alta das montanhas serve de recarga de água para os cursos d'água. Oi? Vamos lá. Volta para o mapa da página 8, por favor. Beleza. Você está vendo aí que dentro da região do Oriente Médio, as partes mais escuras, elas estão próximas da borda dos limites da área do Oriente Médio, então são áreas montanhosas, certo? Nessas áreas montanhosas, nas partes mais elevadas, a gente vai ter a presença de quê? No topo das montanhas, de neve, ok? Aí a pergunta está querendo saber o seguinte: por que nessa parte mais central, mesmo a gente sabendo que a gente não tem a presença de chuva durante longos períodos do ano, por que ainda assim os rios têm água? Por causa do derretimento da neve. Por conta do derretimento da neve nas áreas mais elevadas do relevo, que servem de recarga de água para os rios, que estão nessa parte mais central. Dito isso, eu disse a resposta para vocês, do primeiro, da página 9? Não, né? Eu expliquei, quem prestou atenção já conseguiu escrever, né? Mas coloquem aí quem não pegou, tá? Os relevos de maior altitude, propiciam a ocorrência de neve.
propiciam a ocorrência de neve, assim como propiciam a ocorrência de neve, assim como o derretimento nos cumes formam a nascente desses rios. Dos cumes formam as nascentes desses rios. Tá? Formam a nascente dos rios. E aí, considerando essa distribuição de chuvas que a gente viu nesse mapa aí no início da página 9, a gente pode definir que essa região do Oriente Médio predomina qual tipo climático? Em alguns pontos, o clima pode ter essa característica, sim, mas no geral são climas áridos e semiáridos. Exatamente, tá? Porque eles concentram aí uma baixa pluviosidade nessa região, tá? Oi? Sim. Do que no período 5. Ó, então vamos lá. E aí, como a gente sabe que a população dessa região do Oriente Médio, ela sofre com a escassez de água, é necessário que haja retirada de água de algum lugar. E onde é que tira água para consumo? Dos rios também. Mas a gente sabe que ela não tem uma vasta rede hidrográfica e chove pouco. E ainda há conflitos, e a gente vai ver outros pontos também que impactam aí na distribuição desse recurso. Mas existem técnicas modernas que são utilizadas exatamente. A retirada de água do mar e o processo de dessalinização da água para o consumo. Ela passa por todo um tratamento, não só para retirar o sal, mas para retirar todas as outras impurezas e possibilitar que a água fique disponível para o consumo, tá? Então, a escassez de água no Oriente Médio, ela vai ser responsável, então, por gerar tensões entre os países, tá? E aí, como, por exemplo, marquem aí no final da página 9, esse parágrafo aí, tá? Tem destaque a ele, tá? Por exemplo, a bacia do Rio Tigre e do Eufrates, tá? Onde as nascentes desses dois rios estão localizadas na Turquia, tá? E que tem feito o represamento e construção de hidrelétricas para a irrigação. Então, ou seja, as nascentes de dois grandes rios dessa região concentram-se em um único país, e esse mesmo país, ele realizou uma série de obras que represam a água para atender, obviamente, suas necessidades, impactando os outros países que recebem água desses mesmos rios, tá? E aí é claro que vão impactar a vazão desses rios, ou seja, a quantidade de água que chega em outros pontos dele, porque vai ser menor, porque em parte dele já está represada. E isso vai impactar outros países, como a Síria e o Iraque, tá? Então, obviamente que deveria ser um recurso natural de uso compartilhado, mas diante das características geográficas que permitem que um único país faça esse represamento da água, vai gerar conflito por aqueles outros que estão recebendo uma quantidade menor. Vamos lá, seguindo aí para a página 11, né? Página 10. Oi? Tem o quê? Não entendi. Isso, da Turquia. Ó, na página 10, a gente observa aí, observem esse mapa da página 10, tá? Ele mostra aí, ó, Oriente Médio, características de uso do solo, tá?
Então, a gente sabe que é uma região que tem uma grande escassez hídrica, mas a gente precisa entender que algumas atividades ligadas ao uso do solo ainda assim são realizadas. E esse mapa mostra justamente isso. Quais são as atividades que são desenvolvidas, tá? E, de acordo com a legenda, a gente tem aí, ó, utilização do solo. Nos pontos em laranja, a gente vai ter algumas áreas destacadas como áreas improdutivas. Nessas áreas mais em verde escuro, a gente vai ter a presença de florestas e bosques, consequentemente, coincide com as partes mais elevadas do que do relevo e próximo de áreas litorâneas. Então, vai ter condições ambientais para que a vegetação nesses pontos ela seja mais desenvolvida, tá? Então, a gente vai encontrar... Oi? Isso. Vamos lá, seguindo. Áreas agricultáveis, como vocês estão vendo aí, destacadas em amarelo, tá? E coincide também com áreas onde já tem um maior índice de precipitação e áreas próximas do litoral. Predomina na região, essa parte em amarelo claro, vegetação característica de estepes e áreas desérticas, ou seja, baixa precipitação, e áreas aí onde a gente tem também o uso de pecuária. Então, dentro dos mais diferentes produtos agrícolas que são produzidos na região do Oriente Médio, bora sentar. A gente tem aí cultivo de trigo, beterraba, uva, arroz, café e azeitona. E é claro que, dependendo do ponto onde esses cultivos forem realizados, vão se utilizar técnicas para que esses cultivos eles possam se desenvolver em... Isso, a chamada técnica de gotejamento, que é utilizada principalmente em áreas onde tem clima árido e semiárido, porque você tem um melhor aproveitamento da água, impedindo que ocorra o processo de evaporação, e ela é maior, ela é absorvida no solo de forma mais constante. Então, em geral, dentro desses aspectos físicos que a gente viu aí sobre o Oriente Médio, a gente pode destacar o que, de modo geral, dentro das características físicas? A rede hidrográfica, ela é extensa ou não? Não. O clima, chove muito ou chove pouco? E precisam adotar técnicas de dessalinização para o consumo de água, tá? A segunda questão da página 11, observem aí, vamos lá. É possível observar que as atividades agrícolas e pecuárias localizam-se principalmente ao norte do mapa, como vocês viram lá naquele mapa anterior. Por que essas atividades econômicas estão concentradas nessa região, nessa área? Fernanda, pode responder. Por que que as atividades de agricultura e pecuária, dentro da porção do Oriente Médio, elas são desenvolvidas, sobretudo, mais próximo da porção norte? Porque é a região que apresenta mais o quê? Quem sabe na sala? E apresenta mais... Não. Está relacionado à água, mas é outra palavra. Umidade. Então, justamente pelas condições do ambiente serem favoráveis ao desenvolvimento da agricultura e pecuária, é que justamente essas atividades estão concentradas lá naquele ponto mais ao norte do Oriente Médio, tá? Então, como resposta, coloquem aí que o fator determinante são as condições físicas naturais. O fator determinante são as condições físicas naturais. Oi? O segundo. O fator determinante são as condições físicas naturais mais propícias. A proximidade de áreas mais úmidas. Determinante. Oi? Determinante. Determinantes.
são as condições físicas naturais. O fator determinante são condições físicas naturais mais propícias, como a proximidade de áreas úmidas. E, consequentemente, se são áreas mais úmidas, elas vão ter a presença de rios. E claro que um outro elemento importante para o desenvolvimento da agricultura nessa região, mesmo que ela apresente características de clima árido e semiárido, é o desenvolvimento de tecnologias ligadas à agricultura, como, por exemplo, algumas técnicas de manipulação genética das sementes de alguns cultivos, para que tornem esses cultivos, eles se adaptem às condições do ambiente, mas ainda assim sejam produzidos com o mesmo quantitativo de nutrientes que o mesmo produto de outras regiões, que apresentam maior umidade. Tá? Ó, na página 11, a gente encerra essas primeiras considerações sobre o Oriente Médio. Da aula de ontem, quem está em casa e quem está aqui, faltou corrigir o quê? Faltou terminar o livro, por isso que eu estava lhe perguntando, e não foi só o meu, não. Foi? Então vamos lá. Ó, fazer o seguinte. Eu lembro ontem, mas aí vocês podem me corrigir, tá? E aí vocês me dizem. Eu lembro ontem que a gente ficou faltando responder algumas questões, principalmente da atividade final, do final do capítulo. E aí a gente vai voltar para elas. Por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque vocês falaram que faltou algumas coisas. E segundo, porque o assunto que vai vir a partir da página 12, eu realmente não queria iniciar ele hoje, porque eu vou fazer uma outra dinâmica com vocês, tá? Sobre esse assunto. Porque, como eu disse, aquela primeira parte do assunto, ela é mais tranquila. Essa outra parte, ela exige um pouco mais de leitura. Então, aí, no final da aula, eu explico como é que eu vou querer fazer esse trabalho com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar para o livro da página, o livro 3, para a gente finalizar ele, principalmente as correções, tá? E na próxima aula, a gente segue a partir da página 12. Deixa eu só verificar aqui para explicar a vocês uma Tem a questão, página tá? 56 e 57, que foi a rede de palavras que o senhor não fez. E as últimas páginas do livro. A página 74 até a 77. Ó, eu vou colocar... Beleza, eu vou olhar aqui. Pessoal que está aqui, pessoal que está em casa, só antes da gente fechar esse livro 4, tá? Página 12 até a página 15 é o assunto da próxima semana. O que é que eu vou querer que vocês façam? Eu vou querer que vocês leiam essas páginas antes de vir para a aula e destaquem alguns pontos importantes dentro desse texto, tá? Façam isso, por favor. Marquem lá, façam marca-texto. Vamos lá. Oi? Da 12 até a 15. Oi? Tem duas aulas. Não, tem duas pessoas lá fora. Deixa eu voltar, tá? Ó, guardem aí o livro 4, peguem o livro 3. Mas pode ficar sentado aí, acompanhando. Pode anotar no caderno, ótimo. Cadê? Vamos lá, pessoal que está em casa, que está mais ligado aí nas páginas, eu começo por qual, pessoal? 56 e 57. Oi, Vânia. 56 e 57, a rede de palavras. Ah, tá, não, obrigado. Ó, para quem está na sala e quem está em casa, a página 56 e 57 do livro 3, tá?
Deixa eu só atualizar aqui que eu compartilho com vocês que estão em casa. Vamos lá, seguindo aí, ó. Pessoal que está aqui no presencial, vamos lá. Ó, tem essa rede de palavras aí, que na verdade é mais um resumo sobre o continente asiático, tá? Aí o primeiro ponto da rede, página 56. Isso, livro 3. Vamos lá. Ásia. Aí o primeiro quadro a gente tem aí. Diversidade, possui uma grande diversidade de paisagens naturais. Possui uma grande diversidade de paisagens naturais, devido a diferentes o quê? Climas e... Não. Oi? Página 56 do livro 3. Não. Não. Clima, relevo e... Qual outra que a gente estuda bastante? Vegetação. Então, a diversidade de paisagens dentro do continente asiático, ela vai ser reflexo justamente das características do clima e da vegetação. Então, se eu tenho uma grande diversidade de vegetação, eu vou ter uma rica biodiversidade. Tá? Então, no quadro da esquerda, clima, no quadro do centro, vegetações. Ok? É escuro. Vamos lá. Seguindo aí para o quadro do meio, está lá embaixo. Climas aqui na esquerda e vegetações na direita. Isso. Observem aí que tem uma linha, ó, ligando do clima até lá embaixo. O clima vai determinar o quê? Qual outra característica natural? A gente tinha comentado agora há pouco sobre aquela questão do Oriente Médio. A hidrografia. Feito? Vamos lá, seguindo. Hidrografia. E aí, pessoal, a hidrografia, ela foi fundamental para o surgimento de quê? Das primeiras civilizações, justamente porque as primeiras civilizações começaram a se fixar nas áreas mais úmidas, porque eram propícias para o desenvolvimento da agricultura. E aí embaixo vocês coloquem aí, primeiras civilizações, os babilônicos e chineses. Babilônicos e chineses. Isso, e no direito, chineses. Seguindo para 57, vamos lá? Ó. E aí, os aspectos ligados à regionalização do continente. A gente viu que ele pode ser dividido em algumas porções. Como, por exemplo, a gente vai ter regionalização, aí vocês coloquem aí Ásia Setentrional, isso. Ásia Setentrional corresponde a que parte da Ásia?
Norte, sul, leste, oeste. Norte. Extremo Oriente corresponde ao quê? Oi? Extremo Oriente corresponde a qual direção? É. Sudeste Asiático lá embaixo. Embaixo do Extremo Oriente, coloca aí Sudeste Asiático, tá? Extremo Oriente. Com relação às características do relevo, a gente tem a predominância de planícies, planaltos e que são as conjunto de montanhas é uma cordilheira. Se a gente tem a presença de cadeias de montanhas, a gente sabe que são formações conhecidas como dobramentos modernos. Nessas áreas onde a gente tem os dobramentos modernos, também tem a ocorrência de quê? Tectonismo. Então, lá embaixo, ali, ó, no próximo quadro, abaixo de Himalaia, vocês coloquem vulcanismo e tectonismo. Embaixo de Himalaia, aí no livro, embaixo de Himalaia, coloquem vulcanismo e tectonismo. Ao lado de tectonismo, a gente tem aí, ó, falando ainda sobre a regionalização. O último seria o quê? Se a gente tem Ásia Setentrional, Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Ásia Central, Ásia Meridional, temos o chamado, que a gente falou na primeira aula de hoje. Oi? Aquela região, Oriente Médio. Isso. No último quadro, do lado direito da folha, Oriente Médio. E lá nos dois últimos quadros, coloquem aí hindus e o rio Indo. Os povos hindus, aí coloquem só hindus, rio Indo. Não, IN só. Indo. Rio Indo. Ok? E aí seguimos para onde, pessoal, agora? Aí a página 68 em diante também não está feita. 74 também. Ó, pessoal, ó, silêncio aí, por favor, para eu ouvir aqui a informação, tá? Interprete para mim, por favor. Fala tu primeiro, Heloísa. A minha é a 74 e o resto. Então é a partir da 74. Então, eu acho que é a mesma do pessoal aqui, que alguém aqui na sala falou. Oi? As quatro últimas. Então, beleza, vamos lá fazer elas. Ó, aproveitando que a gente está fazendo essas correções, é uma possibilidade a mais de vocês reverem o assunto, tá? Por isso que geralmente eu trago, não dou só a resposta para vocês, eu explico alguma coisa a mais. Página 74. Vamos lá. Ásia, população. A população da Ásia é diversa, como vocês estão observando aí. E quando a gente vai dividir a população da Ásia em população urbana e população agrária, qual é o que predomina? Agrária. Coloquem aí, agrária, no primeiro quadro. Oi? Isso, predominantemente agrária, como a gente tinha visto na aula de ontem. Outra coisa, e aí o segundo quadro aí, ó, de lado, diversa, a população ela é diversa, caracterizada por quê? O que é uma característica da população do continente asiático que torna ela bastante diversa?
No geral, que pega religião, Cultura? cultura, mas coloca em diversidade étnica, tá? É mais abrangente o termo. Diversidade étnica. Então vamos lá. Para o outro lado, a gente tem aí os países mais populosos do mundo. Quais são? Quem é o primeiro? China. Segundo? E há projeções de que no futuro se inverta essa ordem, tá? Então aí a gente tem aí países mais populosos do mundo, grandes concentrações, então, o quê? No quadro, no terceiro quadro. Na verdade, assim, né? Muitas vezes, assim, a questão do vírus já chegou em muitos lugares do mundo. Só que se vocês perceberem, não chegam informações claras para a gente como está a situação nos outros países. A gente sabe por alto de alguns países principais, e uma informação assim, bem por alto mesmo, mas a fundo, como outros países estão enfrentando, a gente não sabe. Só está com os Estados Unidos. Isso. Exato. Alguns países da Europa, como por exemplo a Espanha, que entrou no lockdown de novo, a gente já ficou sabendo, mas também a real situação desse segundo. Isso, desse segundo. Oi? Lá na Índia, como está o aluno, tudo é com a mão. Acho que e tudo um pouco eu acho que o que assim, isso aí, você sabe o que é que são questão de hábitos culturais, né? Mas aí tem aquela pequena questão, né? Principalmente em países da região ali do Sudeste Asiático e Extremo Oriente, a gente precisa entender que muitos deles têm hábitos culturais e hábitos alimentares diferentes. E, de certa forma, os hábitos alimentares de alguns grupos da população daquela região podem representar um risco à segurança de saúde mundial, como é o caso aí que especula-se da origem desse vírus, dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Então, de modo geral, a gente não existe, de certa forma, um culpado nessa situação, mas a gente pode considerar que alguns países, eles são, do ponto de vista de saúde pública, um pouco inseguros por conta dos hábitos alimentares da população. A gente já também na cultura do Brasil, como nós países. Isso. Porque só chega informação para a gente, o número de casos estão aumentando, mas depois... Oi? Esse é o plano da nova mundial, cara. Esse é o plano da nova mundial. Só aparece lá uma barra. Não sei. Vamos lá. Ó, seguindo aí com o texto, vocês colocaram urbanas. E nas áreas urbanas a gente vai ter o quê? A concentração de... Embaixo. Nas grandes concentrações urbanas, a gente vai ter quais outras duas características? Não, ligada a pessoas. Qual é a outra? Exato. Coloquem aí, ó, mão de obra e indústria na sequência. Mão de obras e embaixo, indústrias. É porque no meu não tá preenchido. Vamos lá. E aí, essas indústrias são especializadas em exportação de produtos manufaturados. Coloquem aí. Manufaturados. Na próxima página, diversidade cultural. Essa diversidade cultural dentro do continente ela é representada por religiões politeísta e monoteísta. Sabe o que é, né? A diferença de um para o outro? Várias religiões, uma religião. Não. Não.
Politeísta seria... Oi? Pessoal, vamos lá. Heitor, fala aí de novo. Monoteísta, não, é o contrário. Exato. Justamente, ó. Cristianismo, judaísmo e o islamismo possuem um único Deus. E lembram que eu tinha falado com vocês, quando a gente estava falando sobre a aula do Oriente Médio, da importância histórica para o surgimento de 3 grandes religiões? É justamente sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, aquela região, ela não tem só essa importância histórica do ponto de vista de ser uma região do médio comércio ali entre Europa e Ásia durante a Idade Média, mas também pelo ser centro do surgimento de 3 importantes religiões. O professor pode ser que é qual? Oi? O politeísmo. Exemplo de politeísmo, o hinduísmo. Tem vários deuses. E aí embaixo, monoteísta, vocês colocam cristianismo, judaísmo e islamismo. Ao lado desses aí que vocês colocaram, vocês coloquem ali China e Índia. China e Índia. Que são os países que possuem o maior quantitativo populacional. Todas? Ó, politeísta, coloca hinduísmo. Qual? Cultural. Hinduísmo. Aí embaixo você coloca cristianismo, judaísmo e islamismo. Feito? E ao lado coloca aí China e Índia, tá? Vamos lá. Como vocês sabem e vocês viram na aula anterior, essa região, os países vão apresentar problemas sociais, mas também vão apresentar problemas. Pensem que as primeiras cidades se desenvolveram aonde? Próximo dos cursos d'água e próximo do litoral. São as regiões onde a gente vai ter os maiores aglomerados urbanos. Pensando que nessas regiões próximas do curso d'água e próximas do litoral, a gente tem uma concentração de muitas pessoas e atividade industrial. A gente vai ter o quê? Problemas de ordem social e problemas também... Não. Oi? Não. Fernanda? Não. Problemas ambientais. Problemas ambientais. Coloquem aí, problemas ambientais. Seguindo aí, ó, abaixo dos problemas ambientais, a gente vai ver a qualidade do solo, qualidade do ar, qualidade da água e, no geral, qualidade de vida que não vai ser adequada para a população. Esses hábitos que a gente está utilizando agora, isso aqui, em outros países da Ásia, é um hábito comum, o uso de máscara, principalmente por conta da poluição. Como é que problemas ambientais. E por fim, pessoal, aí na página 75, se a gente tem problemas sociais, a gente vai ter o que a gente chama de desigualdade social. Não, a desigualdade social, aí nesse caso, ela está relacionada justamente à diferença de acesso à renda, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia. Oi? Pode. Vamos lá, e aí a gente vai seguir para as próximas páginas, né? Islane, por favor, são todas as questões que a gente precisa refazer, é isso? Corrigir? São todas as questões que tem que fazer, porque a página está em branco.
Todas as duas, a 76 e a 77. Beleza, então vamos lá. Ó, quem está em casa já está acompanhando aí as respostas, tá? Se atentem principalmente a essas perguntas abertas, tá, pessoal? Está em casa, porque aí elas levam maior tempo para que vocês respondam, tá? Agora a 76. Vamos lá corrigir? Para ver se dá tempo de terminar tudo hoje. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: a população mundial está concentrada, sobretudo, nos países desenvolvidos, tá? Desenvolvidos. Ainda que alguns desenvolvidos estejam entre os mais populosos. Em termos absolutos, eu vou fazer essas perguntas a quem está aqui na sala, tá? Em termos absolutos, qual é o país mais populoso? Qual é o continente mais populoso? Ásia. Vamos lá. Seguindo aí com a questão 2. Observe o gráfico. Oi? A tendência indiana também. Yeah. É sério. Olha que eu gostei. Ele é professor. Mas Eu acredito. Vamos lá. Observe o gráfico abaixo. Ó, presta atenção, tá? Vamos lá. Países mais populosos. Pessoal, é brincadeira. Vamos lá. Ó, países mais populosos do mundo no ano de 2017. E aí tem um gráfico, na primeira coluna a gente tem um país, a área em quilômetro quadrado e a população total de cada um desses países. Destacando ali no topo do gráfico, China e Índia. Aí a primeira pergunta diz o seguinte: entre os 10 países mais populosos do mundo, quais se localizam na Ásia? Identifiquem. Então, China, Índia, Indonésia, Paquistão e Bangladesh. Sim. Vou falar da Rússia agora. E Bangladesh, não é isso? E aí, a Rússia também se considerada a sua porção das terras na Ásia. Então, coloquem aí, tá? Como resposta. Bangladesh. A Rússia, só se a gente considerar a porção do território no continente asiático. Nesse caso, não considere. Japão. Tem aí Japão na tabela também? Tem Japão. E Europa é na África. Isso. Coloque só o Japão. Tá? Atualizem aí a resposta da letra A: China, Índia, Indonésia, Paquistão e Bangladesh. Paquistão antigamente tinha outro nome, né? Alguns países dessa região mudaram de nome. Ó, qual dos países foi a que eu leu, não foi? Ó, para quem está em casa, eu vou deixar a resposta aí na tela, tá? Observem aí. Se vocês não copiaram, me digam que eu volto para ela. Deixa eu só ler a pergunta aqui, tá? Ó, qual dos países acima adotou em 79 política do filho único? Qual o objetivo? Não a natalidade, mas o crescimento. Exato. Através, é claro, das reduções da taxa de natalidade. Então, coloquem aí, China, para conter o crescimento populacional.
China para conter o crescimento populacional. E aí, eu estava ali embaixo, agora há pouco, e Maria Eduarda disse que ia responder o número 3. Não foi? Vamos lá. E aí, eu perguntei para a Eduarda, né? Com base no que estudamos sobre os aspectos populacionais da Ásia, complete o texto a seguir com as palavras do quadro. E aí ela, isso é muito fácil, dá para responder. Então vamos lá. A terceira questão. A Ásia é o maior, o quê? Não, a Ásia é o continente com a maior. Ok. Os países, vamos lá. Os países mais populosos são, respectivamente, quem? O primeiro, China, e o segundo? China. Tá, vai lá. China e Índia, perfeito. Escrevam aí, que eu vou seguir. Vamos lá. Mas as projeções indicam, nas próximas décadas, a tendência é de um menor crescimento. Já falei, né? De um crescimento populacional menor. Ponto. A distribuição da população pelo continente é igual ou desigual? Ok. Com áreas o quê? Não. Densamente. E outras com vazios populacionais. Perfeito. Atualizem aí. Vamos lá. Os fluxos migratórios intracontinentais, ou seja, dentro do mesmo continente, ocorrem dos países menos para os países não industrializados. Não que o que vocês responderam está incorreto, tá? Mas é só por conta da palavra que é para a gente utilizar, tá? Além do caso dos refugiados, com destaque para os sírios. A migração, principalmente de mão de obra. Oi? Não. Qualificado, exatamente. Ocorre em direção aonde? A mão de obra qualificada, que a gente... América do Norte. E para países de onde? E esse processo é chamado de? Exatamente. Fuga de cérebros. Completem aí. Enquanto vocês arriscam aí o terceiro, eu vou escrever aqui no chat o que o pessoal havia me pedido sobre o trabalho, tá? Então vamos lá. Vocês que estão na sala vão fazendo aí o próximo, tá? Já acabou a aula, foi? Acabou a aula ou ele saiu? Ninguém sabe. Ninguém sabe.
provavelmente não sei. Deve ter ouvido falar que viria um rei, que era conhecida pela organização. Não acabou, pessoal. Vamos lá, seguindo. Ó, vamos lá. A quarta questão, ela diz o seguinte, ó. Senta, olha o distanciamento. Estudamos neste capítulo a grande diversidade religiosa entre os povos que habitavam... Professor, compartilha a tela. Ah, foi mal. Pronto, vamos lá. Estudando neste capítulo a grande diversidade religiosa dos povos que habitam o continente. Faça uma relação entre as principais religiões e suas características básicas. A primeira diz assim, ó, prega o desapego aos bens materiais, o ciclo das reencarnações e a crença nos ensinamentos de Buda. Budismo, tá fácil, né? Religião tradicional no Japão, considerada uma religião animista, culto à natureza e às suas manifestações. Letra E. Seus seguidores concentram-se em Israel. Seus livros sagrados são o Torá e o Talmud. E seus cultos acontecem nas sinagogas. Judaísmo. E justamente tem esse... Pessoal, repitam aí, por favor. Colega. Vamos lá, seguindo aí, ó, próximo. Fusão de elementos do islamismo e do hinduísmo. Surgiu na região de Punjab e seus seguidores desejam criar um estado independente. Sikhismo. G. Surgiu com a propagação de... Surgiu com as pregações de Maomé na Península Arábica, baseia-se na crença do Deus Alá. Perfeito. Surgiu na região da Palestina, começando com as pregações de Jesus de Nazaré, depois chamado de Cristo. Ok. E o último, terceira religião em número de adeptos. É uma religião que adora vários deuses. Perfeito. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Quinta questão. Em relação às características socioeconômicas dos países asiáticos, considere as informações abaixo, verdadeiro ou falso. Eu vou pedir para que vocês não respondam, tá? Eu vou apontar quem eu quero que responda. O continente asiático é marcado por condições socioeconômicas bastante equilibradas, não havendo diferenças significativas entre os países. Verdadeiro ou falso? Não. Aline. Ela sabe já. A primeira é verdadeiro ou falso? É falso. Edson, o segundo. Entre os países de IDH muito elevado, podemos identificar o Japão, em contrapartida, entre os países de IDH muito baixo, o Afeganistão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Heitor, terceiro.
Bom, é verdadeiro. Entre os países selecionados neste capítulo para avaliar a expectativa de estudos, o Iraque aparece em último lugar, com 11 anos de estudo. Verdadeiro. Verdadeiro. Último aqui. O sul e sudeste asiático apresentam as menores taxas de mortalidade de infância, de 0 a 5 anos, em comparação às demais regiões do continente. Verdadeiro ou falso? Falso. Sexta questão. Em relação à ocupação populacional do continente asiático, circule alternativas corretas. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: algumas das mais antigas cidades do mundo surgiram na Ásia em torno dos grandes rios, como o Tigre e o Eufrates. Verdadeiro, pode circular. Em áreas litorâneas da China, Japão e Índia estão as maiores concentrações populacionais do continente. A maior parte da população asiática vive em áreas urbanas. É só um pouquinho a menos. Mas aí tem um pequeno ponto, né? Lembrem que quando a gente tinha visto esses dados, a gente viu um gráfico de 2007, não foi? E aí quando a gente viu o gráfico de um outro gráfico, a gente viu ali que no intervalo desde 2015 até 2020, houve um maior aumento de população urbana, não foi? De urbanização, ok. No Afeganistão, há o predomínio de população rural. Falso. Sétimo. Vamos lá? Vamos lá. E aí a gente tem então um gráfico aí, o título do gráfico diz o seguinte, ó: população das 10 maiores aglomerações urbanas do mundo em 90, 2018 e a projeção para 2030, tá? E aí a gente tem Tóquio e outras cidades, como por exemplo, tá? E aí a primeira pergunta diz o seguinte: qual a cidade asiática obteve maior crescimento populacional no período de 90 a 2018? Qual delas? Oi? Não, quem teve... Observem as colunas vermelha e laranja. Qual delas tem a maior disparidade entre uma e outra? Coloquem aí a resposta da letra A. Isso. Letra B. Observe o gráfico. Ó, para quem está em casa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Para quem está em casa, eu vou colocar no chat aqui a resposta da letra A, tá? Vou colocar. É a segunda cidade aí do gráfico. Veja o nome dela aí. Vamos lá, letra B. O crescimento dessas cidades em um curto período de tempo gerou uma série de problemas social e ambiental. Tal como... Não, em ambiental. Com base nisso, cite exemplos de problemas relacionados a uma das áreas a seguir. Então, a gente tem aí recursos hídricos, habitações, mobilidade urbana e poluição atmosférica. Peraí, deixa eu reler essa pergunta aqui, tá? Eu me confundi com ela nesse momento. O crescimento das cidades em um curto período de tempo gerou uma série de problemas de ordem social e ambiental. Com base nisso, cite exemplos de problemas relacionados a cada uma das áreas a seguir. Problemas relacionados às áreas a seguir. Aos recursos hídricos, a gente pode destacar o quê? Escassez de água. Habitação, a gente pode falar do quê? De moradias? Não, mas é um problema. Ligados à habitação. Seria o quê? Moradias?
Pré? Moradias irregulares. Moradias precárias, exatamente. Sobre mobilidade urbana, o que a gente vive aqui não é só uma exclusividade de lá. A gente pode falar aqui um problema de quê? Congés? Mobilidade urbana. Congestionamento, é um exemplo. Ainda é prefeito. E poluição atmosférica, a gente pode colocar o que? Baixa qualidade do... Tem o quê? A letra B, habitações, moradias precárias. Sétimo, a letra B. Letra B do sétimo, né? É. Tóquio e Xangai. Ó. A letra B é dali, Tóquio e Xangai. Ó, letra B do sétimo. Dali, Tóquio e Xangai. Quem está em casa está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Tóquio e Xangai. Isso. Pessoal, então com isso a gente encerra a correção do livro 3. Só uma observação. Lembrando que aquela aula, a próxima aula, página 12 até a página 15, eu peço que vocês façam a leitura antes e destaquem alguns pontos, tá? A ficha acho que vai entregar a partir de amanhã. Ó, vou encerrar aqui a gravação, mas não sai da aula, tá? Vai,